Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Baiano, Baianão 2025. E o Bahia jogou pela primeira vez no Campeonato Baiano com o seu time principal. Algumas mexidas em relação ao time que jogou a Copa do Nordeste, a primeira rodada da Copa do Nordeste, mas mesmo assim, um bom time, um grande time, com Everton, Cauli, mas teve algumas mexidas ali, até porque não tem jeito. Não é só o Bahia. A maioria dos times que tiverem condições de ter um elenco um pouco maior e rodar esse elenco, principalmente no início dessa temporada, vai ser de suma importância para o restante da temporada. Teremos um calendário apertadaço, um calendário complicado, que aí você vê vários times se complicando em campeonatos estaduais, porque tem que jogar com o sub-20. O Botafogo, por exemplo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, ainda não estreou o time principal. Na verdade, o Botafogo não tem nem técnico ainda. Acho que está atrasado demais, mas em todos os casos, mas nem estreou o time principal ainda. Está jogando com o sub-20 e está na parte de baixo do Campeonato Carioca. O Flamengo, aqui no Rio, era o penúltimo colocado, aí no último jogo ganhou lá com o sub-20, e aí nesta rodada, nesse final de semana, estreou o time principal, aí ganhou, ou seja, muitos times ainda na fase final, mais ou menos, de pré-temporada. O Bahia está nessa, né? O Bahia viajou, igual um monte de time viajou, foi fazer pré-temporada fora do país. O Bahia foi para a Espanha, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, foram para os Estados Unidos. Muita gente saiu aí para divulgar sua marca também fora do país, fazer um amistoso diferente, né, com time diferente, com futebol diferente. Isso é importante. Antigamente acontecia muito, né? Aqui tinha o Bye Bye Brasil, e depois ia fazer aquelas excursões pela Europa, muito isso acontecia e era muito bom para o futebol brasileiro. Infelizmente acabou, mas pelo menos esses treinamentos fora do país dá um outro ar, né? A preparação e a união. E o Bahia jogou contra o Porto, time que sinceramente eu não conhecia, é um time novo também, né? Na Série A do Campeonato Baiano. E o Bahia venceu, triunfou por 2-0. Mas o time do Porto, cara, não conhecia, vencendo, não conhecia, mas fez um jogo bem organizado. A gente vai falar sobre isso, mas o triunfo do Bahia era esperado e foi justo. Mas não foi uma lavada. Não foi uma lavada. Não foi uma lavada. Foi um jogo, vou ser bem sincero, foi um jogo muito mais complicado que o jogo da Copa do Nordeste. Foi um jogo mais complicado do que o jogo da Copa do Nordeste. Então a gente vai falar sobre esse triunfo do Bahia no Campeonato Baiano. Então peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiver com live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara, vamos aqui logo de cara, pegar aqui a classificação do Bahia, tá? O Bahia estava, pegar aqui, o Bahia estava com 2 pontos apenas, em 3 jogos, né? Estava lá na parte de baixo da tabela.
Como está tudo muito achatado, né? A pontuação está muito achatada, tivemos, porra, 11 empates, empate pra cacete, né? Então a galera não se distanciou muito. O líder é o Vitória, está com 8 pontos. A Jacuipense, nesse momento que eu estou gravando, está jogando, está ganhando do Juazeirense de 1-0, está indo também a 8 pontos. O Atlético está com 6 e o Bahia está na zona de classificação entre os 4 primeiros ali com 5 pontos. Mas teve um triunfo. O Bahia entrou na zona de classificação e a tendência agora é que o Bahia, com o time principal, chegue mais, colhe ali no Vitória e aí briga ali aquela disputa ali com o Vitória já compensa pela a liderança do campeonato. Beleza? Então, vamos aqui falar rapidamente do jogo. Falar aqui rapidamente do jogo. Cara, que é mais importante? Quando eu falei do jogo do Sampaio Corrêa, eu falei que não era parâmetro, você tinha que tomar cuidado, tinha que esperar um pouquinho, não podia viajar na Monese, igual alguns canais do Bahia viajaram. Viajar na Monese, ilude o torcedor, mente pro torcedor, e aí o torcedor, grande parte, só quer escutar coisa boa, não quer escutar a verdade. Mas eu acho que o torcedor do Bahia está começando a ficar mais calejado com essa nova realidade, né? E com esses canais mentirosos, já não se deixa mais muito iludir por esses canais mentirosos. Eu até citei um canal aqui no vídeo contra o Sampaio Corrêa. E aí, o que acontece? O que é mais importante nesse momento é você ter a ideia de jogo. É você ter uma ideia de jogo. Você olhar, os jogadores olharem e saberem o que tem que fazer. Óbvio, os jogadores ainda estão com a musculatura ainda dura, ainda está com falta de ritmo, falta de entrosamento. Então, esses erros, por causa desses outros motivos, parte física, individual, isso vai acontecer. Mas o que os jogadores têm que já, nesse primeiro momento, encaixar é a parte tática. E essa parte tática independe de qual jogador ele vai colocar. Aí é lógico, se ele mexer muito no time, vai faltar também um pouco de liga, né? Vai faltar o entrosamento. Mas o Rogério Ceni, nesse primeiro momento, como a grande maioria dos treinadores, não tem muito o que fazer, irmão. Ele tem que mexer, ele tem que rodar o time. E rodar o time dentro do esquema, para todo mundo entender o que é. E aí eu vou dar aqui um grande exemplo. Fortaleza. Tá? Fortaleza faz isso há anos, o Voivoda faz isso há anos, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o que é para fazer e todo mundo sabe o que o companheiro tem que fazer. Então é isso, nesse primeiro momento, que o Bahia tem que fazer. E é isso que alguns times estão fazendo. Vou dar aqui um outro exemplo. Se a torcida do Bahia, óbvio que a torcida do Bahia não viu, mas o Flamengo jogou aqui pelo Campeonato Carioca e você via nitidamente o entendimento dos jogadores do Flamengo com o esquema. Porque já deu um trabalho do ano passado, então já fica mais fácil, igual o Bahia. Entrou um jogador apenas que o Flamengo contratou, mas tinha coisas que o Felipe Luiz não conseguia fazer, que está conseguindo fazer. Então, você olhar e já saber o que é o esquema, e aí o treinador tira alguns jogadores, bota outro, o esquema continua o mesmo, o que muda é a característica do jogador, você vê que o trabalho está andando. E é por aí que o Rogério Ceni está indo. Ele tem um ponto de vista e mais. Tem a tática e mais. Agora ele tem jogadores que ele não tinha no passado no banco de reservas. Então, cara, o jogo de hoje serviu também para mostrar à torcida, para o Rogério Ceni, para os jogadores, que se tem que ter nesse primeiro momento a parte tática. E foi um jogo complicado, mais complicado que o Sampaio Corrêa, porque o Porto jogou. O Bahia deu 20 chutes, o Porto deu 10. O Porto criou oportunidades. O Porto dificultou o Bahia de criar chances. Obviamente que no primeiro tempo o Bahia poderia ter terminado 2-0. Poderia ter terminado 2-0. No segundo tempo, o Bahia poderia ter feito 2 também. Se terminasse 4-0,
foi das oportunidades que o Bahia criou. Agora, você ser bem justo. Não seria justo o Porto tomar uma goleada, cara. Não seria. Agora, também seria injusto falar, o Bahia não fez isso. Não, o Bahia criou. Com todas as dificuldades que o Porto criou pro Bahia. Então foi um jogo, um teste, valendo 3 pontos, mas um teste muito interessante. E aí você pega algumas peças, né? Que você vai vendo, aí já teve o Gilberto voltando para lateral direito, o garoto que estava jogando de lateral direito, que é zagueiro, entrou no segundo tempo. O Eric, que veio do Atlético Paranaense, eu falei, o Eric é muito bom jogador. Se deixar, ele vai tomar a vaga de alguém. O Eric é muito melhor que todo mundo no meio-campo do Bahia em relação à bola aérea. Ele é melhor do que o Alexandre chegando na área. Ele é melhor do que o Jean Lucas chegando na área. Eu falei isso aqui. Eu acompanhei o Atlético Paranaense, acompanho o Atlético Paranaense. Ele tem um problema de marcação. Ele não é aquele jogador muito pegador. Mas ele é um jogador que sabe sair jogando, que chega bem à frente, que acelera o jogo. E eu vou ser bem sincero, ele está aproveitando isso. E pelo caminhar da carruagem, agrada bastante o Rogério Ceni e alguém vai acabar perdendo a vaga. Nesse momento, quem está perdendo a vaga, na minha opinião, lógico que é tudo início, é o Jean Lucas, que não é um jogador ruim, mas agora tem um jogador com característica parecida e que vai dar uma dor de cabeça. Mas é bom para o Rogério que pode variar. Tem o Cauli, que tem uma dinâmica diferente do Rodrigo Nestor, é mais talentoso, mas tem menos dinâmica, que também está ali. Ainda o Everton Ribeiro não tem ninguém para substituir. Na verdade, no futebol brasileiro, encontrar alguém com as características do Everton Ribeiro para fazer mais ou menos o que o Everton Ribeiro faz, vai ser complicado. Acho que o Bahia só vai encontrar fora do país, né? Ou alguns jogadores que estão aqui nos principais times, mas são jogadores fundamentais e muito caros. Tá? Não estou falando que não dá para tirar, mas são jogadores onde a transação vai ser valores estratosféricos. E aí você tem o Eric Pulga, que eu falei aqui, pô, tem que ver o Eric Pulga no Bahia primeiro, tem que analisar, né? Ele está vindo do Ceará, só que ele está me parecendo um jogador que tem fundamentos técnicos e táticos melhores do que o Biel. Vocês se lembram quando o Bahia contratou o Biel, o que foi que eu falei do Biel? Falei, cara, você não pode achar que o Bahia vai ter um ataque forte com Biel. Estão lembrados? Eu recebi críticas. Nesse primeiro momento, Biel, você vê que tem dificuldade de finalização, tem dificuldade de profundidade, tem uma característica um pouco diferente. O Pulga é mais fazedor de gols. E hoje fez uma boa partida. Principalmente no primeiro tempo, ali pelo lado esquerdo onde ele estava, ele jogou muita bola. Foi tudo ali em cima dele. Então, cara, o Bahia fez um bom jogo no primeiro e no segundo tempo. Tá? Poderia, sim, ter tido um placar maior, mas eu acho que pela maneira que o Porto jogou, não era justo ele ser goleado, mas não foi um partidaço do Bahia, principalmente porque o Porto dificultou, e isso é bom para o Bahia. Mas o Bahia fez uma partida organizada, e para mim, que estou analisando, e para início de temporada, a organização, eu acho que vem em primeiro lugar. E, para mim, os 2 jogos que eu vi do Bahia me agradaram. Vou dar um exemplo aqui, de um time que não está organizado. O Cruzeiro. O Cruzeiro gastou um caminhão de dinheiro, na minha opinião, erradamente, está jogando dinheiro no lixo, com Gabriel Barbosa e Dudu. Mas é um time completamente bagunçado. O time do Cruzeiro tem nomes, mas é um time completamente bagunçado. Se você vê o jogo do Cruzeiro e vê o jogo do Bahia, você vai entender o que eu estou falando. O Bahia está um time organizado.
O Bahia está um time organizado. O Cruzeiro está uma bagunça. Tem bons nomes, mas o Diniz não está conseguindo fazer o time jogar, não tem nada. Então, para esse início, estou gostando do Bahia, mas tem que ser com o pé no chão. Não se deixa iludir. Porque um jogo, goleiro Sampaio Correia, esse ano vai ser só de vitória, de triunfo. Calma, irmão. Lá foi o primeiro jogo. Agora é o segundo, pegou um pouco mais de dificuldade. Daqui a pouco vai ter o terceiro, aí o time vai encaixando, vai encorpando, e aí começa jogos mais difíceis, e daqui a pouco já tem o The Strong aí, que é uma parada chata, o The Strong está todo ano disputando ou Libertadores ou Sul-Americana, então o time já com casca nessas competições, e o Bahia está voltando depois de muito tempo. Então, pé no chão. Então, o que eu peço aos meus amigos torcedores do Bahia é que não se deixem iludir por esses canais, na boa, mentirosos, que sabem que você quer escutar, que está tudo uma maravilha, mas tem que ter o pé no chão. E a torcida do Bahia, acho que pelo que passou no ano passado, e aí já com o Grupo City, com tudo, entende que tem que ser um passinho de cada vez. Pode ser um passinho um pouquinho maior, mas tem que ser um passo de cada vez para fazer uma coisa com alicerce. Esse ano, o Bahia, nesse início, já tem 11 e já tem banco. Já melhora a situação. Mas bom triunfo do Bahia. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.